Palavra de Poder, com o profeta e apóstolo Miqueias Castrezi. Shalom, shalom, shalom para você, apóstolo Miqueias Castrezi aqui. Estamos neste momento entrando na tua casa, que o Eterno te abençoe poderosamente e que o céu revele grandes coisas na sua vida. Nós estamos aí neste momento na última empreitada dessas 5 aulas dessa série Lealdade, um caminho para a eternidade. Você que está me assistindo, não esqueça evangelhodepoder.com.br. Você acessa esse site e tem o portal aí com todos os nossos eventos, todos os detalhes da nossa escola, né? escolainene.com.br também você pode acessar, e miqueiascastrezi.com.br. Você que assistiu às 4 aulas anteriores da série Lealdade, um caminho para a eternidade, coloca para mim aí, produção, a imagem. Isso, você que está aí, olha, assistindo a gente pelo YouTube ou assistindo a gente pela plataforma da escola. Esta é a 5ª aula, né, desta série Lealdade, um caminho para a eternidade. Desde já, curta e compartilhe esse vídeo para mais pessoas serem alcançadas. Não esqueça de permitir que o reino dos céus prevaleça e aumente a presença sobre a sua vida. Não perca tempo com outras coisas, senão deixar a glória do nosso Mashiach estar no nosso meio. Então, aqui embaixo está as redes sociais também, para você curtir, compartilhar, seguir a gente. E não esqueça, a partir de agora você tem a oportunidade de enviar teu dízimo, tua oferta, tua primícia. Está na tela todas as opções e as formas com que você pode ser bênção. Esse vídeo está chegando até você de uma forma muitas vezes gratuita, de uma forma liberal, aonde requer muita energia física, espiritual, muita energia também financeira para esse vídeo chegar até você e ser bênção. Então, se essas palavras estão sendo como espada cortante e transformadora na sua vida, não esqueça de, coloca aí, produção, coloca aí, estou falando de oferta ainda, não esqueça de ser uma bênção para esta casa, uma bênção para este ministério. Muito obrigado por quem entende isso, muito obrigado por você que assiste, e não apenas assiste, mas também que deposita a sua oferta. Muitos trabalhos têm chegado até você, até sua casa, até sua família, transformado a sua família, e você precisa honrar, você precisa semear para que você colha. Entenda que alguém, em algum momento você semeou, e por isso que você está colhendo esta palavra agora. E esta palavra precisa ser semeada, precisa ter uma manutenção, né? Para que você possa mais e mais progredir. Queridos, esta é a última aula, neste primeiro momento, desta série Lealdade, um caminho para a eternidade. E durante esse período todo, você aprendeu códigos e segredos para que você possa prosperar em todas as áreas da sua vida. Eu vou passar a palavra daqui a pouco para o pastor Tomás e o obreiro Eric, e eles vão falar mais alguns segredos neste momento. A última aula sobre esse tempo, sobre este momento aqui, sobre lealdade. Eu espero que você ponha em prática, em nome de Yeshua HaMashiach. Vai subir um VT e eles entram daqui a pouco. Shalom.
a igreja não está fechada. Não, a igreja não fechou. Não, a igreja não está parada. Não, a igreja não perdeu a essência. Sim, a igreja saiu dos templos. Sim, a igreja continua viva. Sim, a igreja prossegue triunfante. Sim, a palavra da igreja, Yeshua HaMashiach, tem poder. Sim, a igreja está nas casas, nas pessoas, nas vilas, nos bairros, nas cidades, nas ruas. A igreja é você, a igreja sou eu, a igreja somos nós. Shalom, shalom para você que está nos acompanhando em mais uma aula, a última aula desta série, Lealdade, um caminho para a eternidade. Hoje nós finalizamos com a quinta aula desta série, que tem sido bênção, foi uma bênção e esse dia será bênção para você que tem acompanhado desde o começo e também para você que está chegando agora e pegando no final, mas eu te recomendo a voltar no começo, desde a primeira aula. Existem 4 aulas atrás aí dessa, e você que está chegando agora, eu recomendo você entrar, que esta série irá subir para a plataforma da escola INENE. Você pode estar entrando no site www.inene.com.br, escolainene.com.br, e acessar toda esta série completa em nosso site. Amém, querido? Estamos aqui, eu e o Eric, para finalizarmos, né, Eric? Se apresenta aí para o pessoal. Shalom, shalom para você que está chegando agora aqui conosco. Que seja mais um estar à mesa intenso sobre nós. Que a luz do Mashiach venha sobre nós, sobre essa mesa. E que nós possamos estar com o nosso espírito totalmente conectado e alinhado às frequências dos céus. Amém? Que o maná desça, que nós possamos comer esse alimento sólido que os céus preparou para nós hoje. É isso aí, querido, aleluia. E hoje, para finalizarmos esta aula, esta série por aqui, nós vamos falar de laços de morte da honra. Vou pedir para a produção subir aí para você ver a imagem com o tema desta última aula desta série. Nós vamos falar sobre os laços da morte da honra. E eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo. Vai subir um VT antes de nós abrirmos a Bíblia, nós já voltamos já.
É isso aí, queridos, estamos de volta. Como eu estava falando, estamos falando da última aula desta série Lealdade. Hoje nós vamos falar sobre laços de morte da honra. E eu convido você a abrir sua Bíblia comigo em João, capítulo de número 2, verso de número 23 em diante. O finzinho do capítulo 2 ali. Que diz assim: enquanto estava em Jerusalém, na festa de Pêssah, Páscoa, havia muitas pessoas que creram no nome dele, ao ver os milagres que ele realizava. Mas Yeshua não confiava nelas, pois ele sabia como as pessoas eram. Isto é, ele não precisava que ninguém lhe informasse a respeito de qualquer pessoa, pois ele sabia o que havia no coração dela. Amém, queridos? Nós não podemos começar a falar sobre esse tema e não abordar um versículo ao qual o Eterno revelou ao nosso coração, esse versículo, que dá base, querido, para nós termos um entendimento do que nós iremos falar hoje. Muitos laços nos cercam, não é verdade, Eric? Muitos laços, muitos manjares, muitas ofertas nos cercam e nos atraem para a queda, para o fim, para o abismo. E Yeshua, nesta passagem aqui de João, ele estava na cidade de Jerusalém comemorando a festa da Páscoa, e algumas pessoas estavam o seguindo somente por causa do milagre que ele fazia. Querido, o que eu quero dizer com isso? Que o milagre, se você não conseguir interpretar da maneira correta, da maneira que ele deve ser visto, da maneira que ele deve ser recebido, o milagre se torna um laço para as pessoas, Eric. O milagre, ele se torna uma idolatria para as pessoas. O milagre, ele se torna, em vez dele ser bênção, ele se torna um caminho de maldição. Não porque o milagre é uma maldição, o milagre é um milagre, mas porque as pessoas fazem do milagre um laço para a vida delas. Elas fazem do milagre algo que não a edificam, não aumenta a crença, não aumenta a emuná, mas pelo contrário, fazem com que elas corram, persistam atrás de algo, de alguém, somente pelo que ela pode fazer, somente pelo que a pessoa pode dar. E esquece tudo o que vem, porque o milagre é uma consequência de, não é só pelo milagre, né? Exatamente. Esquecem todo o processo. E o que isso tem a ver com lealdade? Tem tudo a ver. Porque se nós continuarmos lendo o versículo, no verso de número 25, ele diz o quê? Isto é, ele não precisava que ninguém lhe informasse a respeito de qualquer pessoa. Por quê? Pois ele sabia o que havia no coração dela. O que é lealdade? Nós repetimos, na maioria das aulas, nós repetimos essa pergunta: o que é lealdade? Lealdade é algo que sai de dentro, querido. Não é algo que você somente vê alguém, somente vê pessoas praticando. Não, é algo que vem de dentro, é algo que é gerado de dentro, é algo que é ativado, é algo que é ensinado, é algo que é mostrado. E o que Deus vê, o que o Eterno vê? O Eterno vê dentro. O Eterno vê o que está dentro das pessoas. E tem tudo a ver com isso que nós estamos falando, querido. Se dentro de nós não conseguimos compreender um milagre, nós não conseguimos diferenciar o autor do milagre, quem dirá a nossa lealdade para com alguém? Quem dirá a nossa fidelidade para com alguém ou para algo? Eu repito, se nós não conseguimos diferenciar, se eu e você que está me assistindo no gravado aí, não conseguimos diferenciar o autor do milagre e o milagre se torna um laço. O milagre se torna um laço para nós. E o laço faz com que nós perdemos a nossa honra, faz com que a honra morra dentro de nós. Lembrando que a lealdade que traz a honra, que atrai a honra para nós, ela vem de dentro, querido.
E nós perdemos isso quando nós não conseguimos discernir, quando nós não conseguimos comparar, quando nós não sabemos comparar as coisas. É por isso que Yeshua sempre dizia: vocês têm que andar comigo, vocês andam comigo, mas você tem que andar comigo não pelo que eu faço e nem pelo que eu posso fazer, mas porque vocês desejam estar comigo, porque vocês querem estar comigo. Muitos não iam aonde Yeshua estava todas as vezes porque não queriam ir, às vezes porque estavam cansados, às vezes porque não se doavam na totalidade, e isso fazia com que eles perdessem algo extraordinário que acontecia aonde Yeshua estivera. Aonde Yeshua estava, sempre acontecia algo extraordinário. Você já deve ter ouvido isso, isso é uma realidade. Você já deve ter lido isso, isso é uma realidade. Só que muitas pessoas perdiam isso porque dentro delas, elas se acostumavam com a presença, elas se acostumavam com o Yeshua HaMashiach, o extrato da glória de Deus na terra. Igual o povo com maná. Igual o povo com maná. Elas se acostumavam, e o costume faz com que a lealdade ao Mashiach, ao Messias, fosse minada de dentro delas, fosse tirada, fosse secada de dentro delas, e elas perdiam muitas coisas, perdiam muitos milagres, perdiam muitas bênçãos. E isso é algo que acontece até hoje em nosso meio. Este laço que nos cerca pega muitas pessoas hoje em dia porque não tem maturidade, não tem consciência para diferenciar as coisas, e acabam sendo levadas por movimentos, acabam sendo levadas por manjares, acabam sendo levadas, dominadas por coisas palpáveis, por festas, por coisas palpáveis, sendo que o maior e o melhor está dentro, é onde Ele está olhando. Ninguém precisa falar de você. Lembrando que nós falamos na aula passada, Eric, ninguém precisa falar quem é, não precisa falar e não precisa mostrar que é. Quem é e ponto. A lealdade, ela é um fruto do coração. É um fruto do coração que vai sair. O laço, quando nós falamos do laço, o que vem na sua mente? O laço do passarinheiro. É uma armadilha. Salmos 91 vai dizer: Ele nos livrará do laço do passarinheiro. Então, o laço ele vem para prender o pássaro e impedir que ele voe. É exatamente isso. O nosso coração, quando Yeshua diz aqui, em Yoshanam, João 2, que o pastor Tomás leu agora, 25. Pois ele sabia o que havia no coração deles, porque o coração seu vai refletir o seu fruto. A sua lealdade, ela vai ser refletida como um fruto. E se você não se policiar, se você não colocar como primazia, não o milagre, mas aquele que detém da autoridade, você será preso no laço. E quando um passarinho ele é preso, ele morre. A morte é exatamente isso. Você perde a sua vida, você perde o seu fruto, que assim vai refletir na sua lealdade. Quando você perde a sua honra, já era. Você não tem vida, você estagna. O que aconteceu com Geazi? Perdeu a honra. Por quando cobiçar, você cobiçou coisas. Porque ele se preocupou com o que era terreno, com que a ferrugem, tudo corrói. Por isso que buscai o reino dos céus e tudo lhe será acrescentado. Será que nós temos primiciado, no caso como primazia, o reino estar no altar, ou você prioriza estar em qualquer outro lugar? Porque quando você tem a sua vida como centro, o seu único compromisso é os céus. O restante tudo flui. Mas primeiro, se resguarde para que você não tenha um fruto roubado e morto pelo laço do passarinheiro, porque o inimigo ele está à procura de quem possa devorar. Exatamente isso. O laço ele representa a morte, aquele que quer devorar o seu fruto. Sim. O fruto que é refletido na fidelidade, a lealdade, a aliança, que nós falamos desde a primeira aula. Se você não assistiu, acesse o site aí, www.evangelhodepoder.com.br, a produção vai colocar aqui embaixo, e acesse o módulo lealdade. Mas não apenas assista, mas coma, tenha sede, fome, porque só assim você vai se livrar do laço e não vai ser uma pessoa que morre sufocado pelo pescoço. Você está falando sobre laço ser a morte, e a morte devora os nossos frutos. E o que é o fruto senão a honra, a recompensa de um leal, a recompensa de acreditar em algo e ser leal àquilo pelo resto da vida. E aquilo que você é leal te traz recompensas, e essas recompensas são os seus frutos. Então,
o laço do passarinheiro, como o Eric estava dizendo, quer roubar os nossos frutos, quer minar com a nossa prosperidade, quer sanar a nossa prosperidade. E você não pode cair nisso. É por isso que você tem que analisar. Olha essa imagem, coloca a imagem de produção dessa última aula. Olha essa imagem, você vai ver que a nossa mente tem que estar e deve estar blindada, blindada para que nada, nenhum laço, nenhuma oferenda, nenhum manjar nos atraia mais do que o Mashiach. Nada. A sua mente, a sua consciência, ela tem que estar totalmente dominada por Ruach HaKodesh, o Espírito do Eterno Deus, o Espírito do Santo. A nossa mente, ela tem que estar totalmente santificada, cativa ao trono do Eterno, dia após dia. Só assim nós conseguiremos caminhar de glória em glória. É assim que nós conseguiremos caminhar, prosseguir no propósito, com lealdade, com fidelidade, uns para com os outros e para com o Eterno. Só que os laços, eles não vêm assim de uma hora para outra, Eric. Como que nós sabemos que uma pessoa ela está sendo dominada pelo laço do passarinheiro? Pelos laços aí do nosso adversário. Todo laço, ele tem uma oferta em cima. Sim. Como nós sabemos? Porque existem sinais. Existem sinais. E esses sinais revelam deslealdade por parte das pessoas. Nós vamos ver que as pessoas, elas não são leais quanto deveriam. Aí nós notamos que o laço tem pego essas pessoas. O laço, por mais que ele gere morte, ele tem destruído e quebrado um monte de máscara. Sim. Nenhuma máscara fica. Sim. Quando revelado laço, realmente o que tem dentro. Tem dentro. O que a pessoa tem produzido, o que a pessoa tem alimentado. E esses sinais revelam realmente quem as pessoas são. E um dos sinais é o quê? É as pessoas abandonarem as outras nos tempos mais difíceis. Nos tempos mais difíceis, eu acredito que você que está nos acompanhando já passou por isso. Quando você mais precisava de alguém, essa pessoa te deixou. Ou te apunhalou, né? Ou te apunhalou. Apunhalou. Opa. Você esperava dessa pessoa, não só de uma, mas de várias pessoas, e você não foi correspondido como esperava. Com quem que aconteceu isso? Paulo andava com Marcos, e Paulo passou por um momento de dificuldade, e Marcos o abandonou. Aí Paulo começa a andar com Barnabé, e João Marcos aparece novamente, e Barnabé quer atrair João Marcos para andar com eles novamente. Aí Paulo fala: não, esse cara me abandonou quando eu mais precisava, quando eu estava passando dificuldade. Esse cara, em vez de me ajudar, ele me deixou. Eu não vou andar com essa pessoa mais. E o que acontece? Barnabé escolhe João Marcos e Paulo escolhe Silas. E você sabe a continuidade da escola, mas da história. E o que nós aprendemos com isso, Eric? Que nos tempos difíceis nós vamos ver quem são os leais que estão à nossa volta, quem realmente terá a capacidade de nos acompanhar no nosso propósito. Qual é o nosso maior propósito? Sempre voltando, que nós sempre falamos nas aulas, nosso maior propósito nesta série é fazer com que você entenda os segredos da lealdade, como ser leal, como aumentar a sua lealdade para um caminho de eternidade, para o trono, para a glória junto com o Mashiach. Então, com isso, com essa passagem, com esse exemplo de Paulo e João Marcos, nós aprendemos o quê? Que quem nos abandonou no momento mais difícil não tem capacidade e não deve mais caminhar conosco. Aí entra a poda constante da aula anterior. Sim. Tem que podar todo desleal, todo aquele que durante a tempestade ele corre, ele se afasta, ele não merece estar. Então você tem que fazer a poda constante, porque se você não se precaver, você vai ter um inimigo nas suas costas. Exatamente. Quando você está na guerra, um soldado, ou em alguma operação policial, tem que ter a confiança plena. Sim. Porque enquanto eu estiver atacando, indo avante, tem outro cobrindo minhas costas. Então quem você tem se permitido confiado às suas costas?
Porque a quinta coluna, a coluna que vem de dentro para fora, é a mais perigosa, porque ela está lá e ninguém vê, porque ela está ofuscada. Mas por isso que Lucas vai dizer, nada que está oculta, que a luz não venha revelar. Por isso a importância de você estar alinhado com a frequência que vem de Aruach, porque a luz, o conselho do sábio, vai te direcionar para um caminho de vida e te desviar do caminho do passarinho, do laço de morte. Só assim você vai conseguir cativar e realmente semear a semente que deve ser semeada, plantada, cultivada e gerada. Porque além de eles abandonarem esses traíras, eles vão ficar tampando a luz que deveria estar emitindo sobre a sua semente. Porque imagina, o trajeto de Paulo seria totalmente diferente às vezes. Sim. O que seria que ocorreria se não houvesse essa divisão que houve? Se essa máscara de João Marcos não caísse naquele momento, né? Todo desleal causa divisão. Sim. Se você tiver divisão dentro de um corpo, nada vai prosperar. Não prospera. E às vezes, esses falsos são nas coisas triviais, nas coisas simples. Por exemplo, os discípulos estavam prontos para todo bom trabalho. Foram garçons, recolheram lixo, Sim. serviram o povo. Eles fizeram tudo, porque todo aquele que não está pronto para servir no pouco, com tarefas triviais do dia a dia, recolher um lixo da igreja, lavar o banheiro, seja qual for, não está preparado para coisa grande, para amanhã, para a colheita. Porque a primeira oportunidade, ele vai, como dizem, rapar o pé, vai penar, vai correr para fora. E assim você fica largado. Então, cative e observe. E se você foi um desses traíras, não seja a partir de hoje, vire, mude o que foi passado, ficou. Toda consequência que toda atitude que nós fazemos, mesmo que nós corrigimos ela, vai ficar um preço a ser pago. Nós iremos colher e pagar a fatura, e tem coisas que são para a vida toda. Então não deixe que chegue a esse ponto. Sim. Porque senão a fatura vai vir todos os meses, todos os anos. Então rompa, corte agora o laço, para que você tenha vida e não fique preso nesses laços. Frutifique, né? Sim, e cresça. E também com esse, Eric, existem aqueles que fogem porque não aguentam a pressão. Os covardes. Você acha que é fácil, querido, você ser leal em todo o tempo? Você acha que é fácil você seguir com fidelidade em todo o tempo? Uma coisa que nós sempre repetimos em todas as aulas também é que a nossa lealdade sempre será provada. Precisa ser provada. Porque senão, sem provação, o que seria da lealdade? Entende? Sim. Existem aquelas pessoas que no momento em que é espremida para sair melhor, elas não aguentam e foge. E todo grande homem de Deus na palavra foi provado. Foi provado. Amassado. Principalmente Yeshua, o Filho do próprio Deus, do próprio Eterno. No Getsemane, falar sobre a oliveira, ele foi exatamente fugiu a palavra, a azeitona, uma azeitona. Porque a azeitona ela foi totalmente espremida, e Yeshua ele foi espremido até o sangue. Porque só quando a azeitona ela é espremida, vai dar o melhor azeite. Porque ela vai ser amassada para gerar o óleo, e vai gerar o azeite que é para cura, para unção. Tem diversos benefícios, porque quando você é espremido, o melhor de você sai, o melhor que nem você achava que era possível, mas os céus vai extrair o mais puro azeite, e assim vai subir como um incenso. Então essa é a importância de ter uma vida no altar. Foi mal o microfone. Uma vida no altar, porque a vida no altar não é uma vida a Deus dará. Um dia eu quero, um dia eu não estou. Tem que ser constante. A sua falta de constância vai fazer você matar a sua honra e a sua lealdade. E o que mais de melhor saiu de Yeshua, do Mashiach, para nós homens? O seu sangue. Foi espremido ali no madeiro e derramou a sua maior preciosidade para nós homens, o seu sangue. Então, querido, o maior exemplo é Yeshua. Não deixe este sinal de que o laço tem te dominado, de que o laço tem pego as pessoas, o sinal de você fugir quando o negócio aperta, o problema chega, como João Marcos fez, quando a pressão é derramada, colocada em cima de você, e você tem medo de não aguentar a pressão e abandona o barco. Não seja uma dessas pessoas, porque isso é um sinal
de que o laço tem vencido você, de que o laço da morte tem te matado, primeiramente na sua mente, depois no seu coração, e feito você perder a honra que você precisa, que você merece, se você perseverar com lealdade ao lado do Mashiach. O laço, quando você se acovarda perante o laço, perante a provação, ele é infectado com o ovo da serpente, né, na racha, que vem para enganar na sua mente, que gera a ilusão de que o laço é mais forte do que você, quando na verdade ele não tem força alguma, porque o nosso Senhor, o nosso Messias, ele já pagou o preço de sangue, ele deu a vida. Sim. Porque com isso nós temos toda a força, e nenhum laço tem capacidade alguma se você viver uma vida santificada. Sede santos porque eu sou santo, a palavra vai dizer. Quando você busca essa intimidade, essa consciência, você consegue vencer e não se acovardar. Os covardes, quando Gideão vai para a guerra, os covardes e os medrosos, será que nós somos os 300 que vai permanecer, vai guerrear e vai conquistar o território, ou nós vamos ser os covardes que vão voltar para casa? Porque tinha mais de 1000, quando ficou 300, porque só 300 é capaz de suportar a prensa, porque o fogo ele vai moldar e forjar, o crisol forja prata e o fogo o ouro. Então, qual que é a essência que vai sair de você? Será que você vai ser essa pedra bruta sempre, ou vai se permitir ser lapidado para se tornar um belo diamante, e assim ficar na aliança, que vai ser cultivada e gerada diariamente? Reflita, o que você tem sido? Você tem sido um pedrão na parte que é rebelde, que é sanguíneo, que não se permite ser corrigido, o mal dessas pessoas desleais, que não aguenta nenhuma correção, sempre vai ficar, Um sinal de que o laço tem dominado a pessoa é aquela pessoa que só revida. Ela não sabe ouvir, se submeter a uma ordem, a uma direção. Ela sempre revida, ela sempre quer se justificar. E a maioria das vezes você não vai se justificar, porque se os talmidim, os discípulos, fossem toda hora se justificar, contradizer o Mashiach, ele ia andar sozinho. Em Provérbios, Eclesiastes, eu acho que o Provérbios vai falar que é melhor um jovem sábio do que um velho tolo que não ouve conselhos. Exatamente. Eclesiastes, eu acho. Acredito, Eu acho Eclesiastes. Mais um sinal, pessoas que têm fraquezas morais. Aí pegou. Pessoas que têm fraquezas morais, falta de caráter destruído, identidade destruída, mente contaminada. Aí essa pessoa ela não sabe, ela não tem mais vida santa, ela não consegue mais buscar a santificação, porque a imoralidade dominou ela. E ela não tem mais moral, ela não tem mais significado, ela não tem mais palavra, não tem mais um propósito. Não tem mais um propósito. Ela se torna uma pessoa suja. Se entregou ao laço. Aquele que é sujo demais, ela se enrola na lama. E um dos principais tópicos da imoralidade, que muitas pessoas são dominadas, e as consequências desse domínio, dessa imoralidade, faz com que as pessoas percam tudo, propósito, ministério, família, emprego, tudo, sentido da vida. Todo lugar que é seu de direito, perde. É a imoralidade sexual. Sim. A imoralidade sexual faz com que você manche a lealdade dentro de você, faz com que você fique cego para o que é leal. Ela suga a sua semente, suga a sua semente, suga a força, a energia, ela mina. E você não vive Aleph, não vive Aleph, não vive Dalet, não vive nada, porque está cego, dominado pela imoralidade, principalmente a sexual, onde existe uma profundidade no ato da sexualidade, na intimidade da sexualidade, que é muito profundo. E as consequências são muito grandes. Tem até anotado que a gente deixou aqui para pegar mais fácil. Olha as consequências que a imoralidade sexual gera em você e nas pessoas da sua volta. Transtornos emocionais muito sérios. Você fica todo perturbado, é uma inconstância, vem a depressão, você quer se matar, não sabe por que só vem esse sentimento depressivo,
porque está sendo imoral. Outro, ó. Cadê que eu perdi? Doenças sexualmente transmissíveis, perda da confiança nas pessoas, você não confia mais em ninguém, não tem a cumplicidade que deveria ter na mesa, você não se assenta mais, você se esconde, gravidez indesejada, aí nasce a semente deturpada, não que a criança é culpada, mas você, por ter sido um irresponsável e imoral, gera uma semente em pecado, sobre um jugo desigual que não deveria ter. Vícios, você que fica na biqueira aí, ó, fica cheirando, fumando. Não só isso, Não só né? isso, Na então, droga, na mas droga. você fica viciado em pornografia, Sim. fica viciado mas o corpo... em coisas alheias, fica viciado em jogo, fica viciado em uma série de coisas. E é possível vencer tudo isso. E aí a Torá, as coisas do eterno, nunca Deixa de mais lado. some, não aparece mais. Por quê? Ficou dominado. Sim. A imoralidade o dominou. Ó, continuando, sentimentos de culpa e abandono, aí vem aquele automiseração. Ah, ninguém gosta de mim, o pastor não falou comigo no culto. Ah, o irmão ali não me chamou para a mesa do Shabat. Pare, reflita e muda, decide. Querido, mais do que na hora, já se você ainda tem isso, aquele pecado que você fica cativando ele, alimentando constante. Brincando, né? Fica brincando igual gato com a bolinha. Fica brincando, uma hora a serpente vai te devorar. Então, se você brincou até agora, chega. É hora de você colocar uma pedra, um ponto final e decidir se elevar. A contagem do Homer que nós passamos todos os anos, justamente para isso, o refinamento, para refinar a sua alma, a minha alma, para que nós possamos atingir o nível mais alto de conexão com Mashiach. E só assim vamos viver a atmosfera que o céu assim nos reservou. Não só ser salvo, mas viver a plenitude, a abundância que a salvação tem reservada para mim e para você. Aí o que nós vemos, Eric, com isso? Com todos esses tópicos aí que você citou, que a imoralidade sexual traz para uma pessoa como consequência. Nós vemos pessoas mundanas dentro da igreja, convencidas de que estão salvas, de que estão certas, de que estão bem, porque a consciência ela foi tão dominada, tão vencida, que as pessoas, a imoralidade cegou tamanha essas pessoas que elas acham que a maneira que elas vivem está bem, está correta, está certa, que elas estão dentro da igreja adorando, levantando a mão, recebendo até mesmo revelações que não é de Deus, que é mais adivinhação para satisfazer o ego, e acham que está tudo bem. Aí encontra os tal dos profetas gospels, né? Os coach. Exatamente, profeta com P minúsculo, e acham que estão bem. Então você que está nos assistindo, não seja uma pessoa, não seja essa pessoa, querido. Se existe falta de moral em você, isso é um sinal de que o laço tem te dominado e tem roubado os seus frutos, tem roubado a sua honra. Se você tem passado por alguns desses sinais que a imoralidade, principalmente a sexual, traz para a vida do homem, você está correndo um sério risco, querido. Você não está sendo leal ao eterno, você muito menos a uma igreja, muito menos a alguém. Então você precisa abrir os teus olhos, porque o caminho que você está caminhando não é para a eternidade, muito pelo contrário, é para o abismo profundo. Então abra os teus olhos, não seja uma pessoa convencida dentro da igreja de que uma vida de vícios em coisas erradas, uma vida de depressão, de síndromes, de falta de abandono, de falta de carinho, de amor. E não esteja assim com a sua mente convencida disso. Muito pelo contrário, querido, nos procure pastores, procure líderes e se abra, querido, porque você está correndo um sério risco. Está faltando cumplicidade em você para com alguém. Acho que você não falou. Você falou. Um dos sinais também é o abandono, é se isolar. Se suja tanto que se isola, Se fecha totalmente. se fecha, não se abre com ninguém, não se deixa ser curado. Isso é um sinal sério, querido, e muitas pessoas estão assim. E isso tem feito com que as pessoas caminhem para lugares errados, para coisas erradas, e acabando com as suas vidas, acabando com os seus propósitos.
E isso não é lealdade, isso não é fidelidade, isso não é fruto, isso não traz consequências para uma alma feliz. Não traz, querido. Quem se isolou assim foi Judas. Sim, E qual foi a consequência de Judas? Foi preso justamente no laço. O laço arrancou o fôlego de vida dele. Se enforcou, se matou. Ele perdeu o que mais de precioso, aquilo que nós recebemos gratuitamente, que muitas vezes nós nem agradecemos, o fôlego, a vida. Então, quando você se fecha, você está caminhando justamente para o oposto do que essa série tem um intuito, que é lealdade, um caminho para a eternidade. Coloca na tela, produção, rapidinho. Lealdade, um caminho para a eternidade. Quando você se isola, quando você se reprime e não vem para ouvir conselho, não vem para receber um abraço, receber o amor da comunhão, o amor do corpo, você se mata, você se torna Judas. Absalão se feriu com o irmão, ele se fechou, se calou, ele ficou em silêncio e nada dizia de bem ele nem ia de mal. matar o irmão, né? Sim, ele não se dizia nada de bem nem de mal. E qual foi a consequência? O isolamento, o se fechar, ele vai caminhar para a rebeldia, para a deslealdade, totalmente o oposto da primeira aula que nós falamos, da alimentou cultura. o ódio. Ele alimentou o ódio dentro dele, a ira, a vingança. Alimentou tudo que é daqui de baixo, toda a carne, todo o lado esquerdo ele foi alimentado, Todo lado esquerdo, né? porque ele não te permitiu. E você que é inconstante, que vive imoralidade e tudo mais, o que o Eterno vai dizer para você? Que aquele que vive no mundo e na igreja é um morno. Em Apocalipse 3,14 vai dizer sobre a igreja de Laodiceia: olha lá, conheço seus atos, você não é frio nem quente. Como eu queria que você fosse um ou outro, igual o pastor falou agora há pouco. Aquele que é limpo, se limpe mais, e aquele que é sujo, se suje mais. Quem dera se você fosse um ou outro, mas você não é frio nem quente. E por isso eu vomitarei da minha boca. Até quando você vai ficar aí, nessa vidinha? Trabalho, casa, faz um pecadinho aqui, alimentando o animal de estimação, que se tornou essa imoralidade aí, que já criou em raiz no seu coração. Consciência, né? Com consciência, isso travou, não vai falar. Isso aí, que se tornou essa raiz já, tem que ser podado e cortado pelo fogo urgente. Então corra, acaba esse vídeo agora, chama o pastor de casais, se você tiver com algum problema na relação, o pastor Tomás, de jovens, o pastor Victor, chame, mas corra, porque ainda dá tempo, antes que você seja totalmente vomitado. Quando você é vomitado, meu querido, já era, acabou. Você perdeu a honra, você se matou e se enforcou sozinho no laço. Às vezes o laço, o inimigo que planeja e tudo mais, mas muitas das vezes não é o diabo, não é os demônios que planejam as coisas, somos nós mesmos. A nossa atitude, a nossa escolha tem consequência. Em Gálatas 6 vai dizer, aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher. Sim. Então será que nós temos plantado os frutos dignos, frutos alinhados ao que os céus desejam, frutos que acompanham o tabernáculo, que acompanham a nuvem, ou nós temos murmurado, como Coré, né? Como Coré, igual a aula passada que você não viu, assista aí também, está disponível na escola e no canal do YouTube, Miqueias 13. Será que nós temos sido como Coré, que ele plantou uma semente do quê? De discórdia, ele queria causar uma rebelião, ele se rebelou. Todo covarde, ele vai gerar um espírito de anarquia implantado dentro do arraial. Tem que ser totalmente extirpado. Então vença, rompa isso hoje e quebre e arranque pela raiz toda semente podre que foi lançada, toda semente errônea, para que assim você não tenha o fruto como de Caim. Você disse algo importante, Eric, para as pessoas procurarem os pastores, os líderes. Como que a nossa lealdade ela é fortalecida? Quando nós procuramos estar perto um dos outros. Por isso que a palavra vai nos dizer, procure se reunir como igreja, vá à casa do Senhor com alegria, porque justamente isso, para nós nos fortalecemos os nossos relacionamentos. O que é lealdade se não um relacionamento, se não uma aliança, como nós falamos, se não uma cumplicidade de um para com o outro? Por que os discípulos não foram vencidos? Porque eles estavam perto de Yeshua. Eles souberam aproveitar o tempo máximo que eles tinham do Mashiach ali com eles. E quando ele vai embora, você vê que eles sentem, quando Yeshua é crucificado ali, você vê que eles sentem medo, como nós relatamos nas aulas passadas também, e eles ficam inseguros em partir, mas eles se lembram Da promessa. Eles se lembram daquilo que eles foram ensinados,
eles se lembram daquilo que Yeshua falava para eles. E Yeshua, mesmo depois de morto, apareceu ressurreto no meio deles para fortalecer o que? A lealdade ao propósito, a lealdade à caminhada, a lealdade que os levaria para a eternidade. Então, querido, é muito importante você procurar estar perto da sua liderança, procurar estar perto dos seus pastores, justamente para que a sua lealdade, a sua fidelidade, o seu relacionamento, ele se fortaleça, e você não fique cego, vencido pelos laços. Muito pelo contrário, você vai ver o laço, porque o laço não para de vir. Sim. A armadilha não para de vir. Sempre existirá laços armados contra a nossa vida, para tentar nos vencer e nos derrubar. Mas quando nós estamos perto, quando nós estamos fortalecendo o nosso relacionamento, fortalecendo a nossa intimidade uns com os outros, nós vamos avistar o laço, e o Senhor já vai nos dar a estratégia, as armas para cortar o laço e vencer o laço. Aleluia. E no lugar que esse laço foi armado para nós, nós produziremos frutos, nós levantaremos altar de sacrifício ao Eterno, com alegria, querido. Aleluia. Existe um sinal também de que o laço tem dominado as pessoas, e é um laço muito importante, Eric, de ser falado, porque isso rouba também a lealdade das pessoas, que é pessoas com problemas financeiros, pessoas que não têm a sua vida financeira organizada, não têm a sua vida financeira honrosa ao Senhor, é tudo bagunçado, é tudo perdido para ele mesmo. O dinheiro domina as pessoas, e o dinheiro é um laço, querido, quando você não compreende que é o dinheiro que tem que te servir, não você servir ao dinheiro. Isso aqui é muito ensinado pelo apóstolo e por nós pastores nessa casa aos nossos filhos. Nós ensinamos muito isso, que o dinheiro não pode nos dominar, nós que temos que dominar o dinheiro, dominar com sabedoria, usar com sabedoria. Só que existem muitas pessoas desorganizadas, Eric, nessa área. Como que um profeta ele pode ser profeta se ele compra e não paga? Como que um pastor pode subir num altar se ele compra e não paga? Fala para mim como? Como que um homem vai conseguir honrar uma família, direcionar uma família, sendo que ele não cumpre o que ele fala, não cumpre o que ele diz, não tem dinheiro, não é organizado, querido. Não tem honra nenhuma. Não tem honra nenhuma. Isso é um pequeno sinal, mas é um sinal que causa problema grande, causa um sofisma grande na mente das pessoas. Já viu aquelas pessoas que quando falta dinheiro, quando não tem dinheiro, elas ficam desesperadas, mas às vezes entra em colapso, às vezes a falta de dinheiro é o Eterno querendo provar a sua emuná. Às vezes o Eterno prova a nossa emuná com a ausência do dinheiro, mas às vezes, por burrice, nós ficamos sem dinheiro, sem reserva. E também, Peraí, só um minutinho. E deixamos o altar sem dinheiro, sem oferta. Você sabia que quando você não devolve os dízimos, as ofertas para o altar, você está roubando Deus? A própria palavra vai dizer em Malaquias, eu até peguei aqui, Malaquias 3:8, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Quando você fica em débito com o altar, quando você não dizima, não primicia, não oferta da maneira que deve ser, o dízimo é um protocolo que os céus liberou, é a parnassá que deve rodar, para que você prospere. E quando você faz as coisas, ou não faz, ou faz pela metade, de nada você está roubando o Eterno. Ah, mas está escrito na palavra, não sou eu, a palavra mesmo vai te julgar e vai justificar. Então seja um homem justo, que mantenha a honra em tudo, desde as coisas mais altas, como no campo da batalha, não traindo o que está à sua frente, até as coisas que são pessoais, como a sua finança, que deve ser organizada. Sim. E quando você faz isso, querido, tem muitos testemunhos aqui na pandemia, na igreja, pessoas que tiveram um salário reduzido, estão prosperando muito mais. Sim. Por quê? Porque elas entenderam o protocolo a se seguir, e assim honram o altar, porque só assim você vai conseguir ter vida em abundância. Então você que está nos assistindo aí, faça uma oferta aí agora, querido. Se isso tem queimado em seu coração,
Honre isso. Se as suas finanças estão desorganizadas, coloque uma semente num altar santo, Aleluia. para ver se não alinha tudo, se tudo não começa a ser colocado em ordem aí. A produção vai colocar na tela aí, tá, as formas aí, ó, as contas de como você pode ofertar neste altar, neste ministério, para que até esse vídeo, essa série chegue à sua casa, como o apóstolo começou dizendo. Para que isso chegue até você, tem um custo, querido. E este custo é você saber honrar. É você saber honrar. Saber que isso que você está fazendo, isso que você está mantendo com o seu dinheiro, com as suas ofertas, com a sua gratidão, isso tem abençoado, isso tem feito nada faltar para você. Então oferte, querido. Oferte neste momento. Também um desafio, você que não, até hoje, foi uma pessoa descompromissada, oferte, comece ofertando agora, o dobro do dízimo, porque eu te garanto que você não vai ter falta em nada, não Sim. por barganha, porque você, vou fazer, toma lá da cá, mas porque você está honrando um princípio e os céus honram, os céus respeitam e justificam aqueles que seguem princípios. Voltando, uma coisa que o pastor falou bem interessante, sobre a promessa, sobre a aliança. O que é uma aliança? Aliança, até que a morte separe, na saúde, na doença, você está fazendo uma promessa para o seu próximo e está firmando uma aliança. Só vive a lealdade, só vence o laço aquele que cumpre as promessas ditas. Porque se você promete algo, se você está à mesa com o seu pastor e você promete algo e você não faz, você está caindo no laço de morte de novo. Porque quando você assume o compromisso, há testemunhas, em Hebreus vai falar que é uma nuvem de testemunhas ao nosso redor, tanto físicas como celestiais ao nosso redor. Então, cumpra as promessas, lance uma palavra, mas cumpra. Se você prometeu dar um livro para alguém, uma coisa boba, cumpra com a promessa, seja um homem de palavra, seja uma mulher de palavra, porque senão você vai praticar tudo que nós falamos agora, mas porque você não cumpre promessas, você vai fracassar, você vai ser uma árvore podre que será podada, porque todo aquele que não dá bom fruto será ateado ao fogo, porque você vai estar tomando espaço, local de uma terra que deveria estar frutificando. Por isso que Yeshua, quando ele olha o pé e não está dando fruto, ele fala, já está no tempo. Então já está no tempo, já está na hora de você começar a honrar com o seu compromisso, seja promessa com o altar, com os pastores, com os céus primeiramente, mas honre e volte, para que você não caia no caminho de morte novamente, e assim, conforme o título da aula, você caminhe para um caminho da eternidade, de vida, e receba coroa, o Keter, coroa de honra. Eu vou pedir para a produção subir aí o vídeo, o VTzinho de como você ofertar as suas sementes. Nós já voltamos em alguns segundos. É isso aí, querido. Não seja vencido por este laço. O laço do dinheiro, o laço do mamon, que rouba as suas finanças, que desorganiza as suas economias. Você viu aí o vidinho? Seja um cooperador, querido, dessa obra. Seja um cooperador. Nós não estamos aqui pedindo dinheiro, muito pelo contrário, nós estamos te ensinando a ser leal ao Eterno com as suas finanças. Então você viu o vidinho aí? Depois nós vamos colocar novamente para você ver aí, ao fim desta aula. Não deixe a sua semente ser dominada. Amém, querido? Voltando aqui, existem pessoas, Eric, que nós enxergamos o sinal
do laço dominando elas, que é quando elas estão feridas e elas não se deixam ser curadas dessas feridas. Pessoas que nunca se curam. E o se curar não é a própria pessoa se curar, mas é a pessoa procurar a cura para ela, que às vezes não vai estar nela, a maioria das vezes não vai estar nela, vai estar em alguém. E nós vemos muitas pessoas, até mesmo líderes feridos. E um líder ferido, o que ele faz? Ele cura alguém? Pelo contrário, ele machuca, ele mais fere do que cura. E está cheio de líderes feridos, cheio de igrejas com pessoas feridas, ferindo pessoas. Como é que nós vamos implantar uma cultura que nós ministramos a primeira aula? Como é que nós vamos implantar uma cultura de fidelidade, a cultura do reino do eterno Deus na terra, com pessoas feridas, com pessoas machucadas, que não se deixam ser curadas, que não se abrem? Por quê? Porque o vício da imoralidade tem dominado, porque o modo de vida tem sido cego, o modo de agir tem sido deturpado. Por quê? Por causa de feridas, por causa de ensinos sem fundamentos, por causa de pessoas sem frutos. E está cheio de pessoas assim. Como é que nós vamos levantar guerreiros, levantar soldados, se as pessoas estão dominadas por este laço, o laço da ferida, o laço da mágoa, o laço da cicatriz? Tem pessoa que já foi curada e ela olha para a cicatriz e ainda a cicatriz a domina, a cicatriz a paralisa. E aí ela volta para aquela mesma dor, por mais que a cicatriz está ali, e ela olha para a cicatriz e volta para a dor. Pessoas feridas. E essa ferida aí, ela vai gerar um efeito dominó que abrange todos os outros que a gente falou. A pessoa ferida, ela vai se esconder, ela não vai fugir do compromisso à mesa. É aquele cachorro ferido que você vai Animal tentar ajudar, ele morder, te ataca, te morde, quer te morder. porque quando os pastores, quando o seu rabi, ele vai tocar na sua ferida, é justamente para que você seja totalmente curado, porque você acha, o inimigo soprou já a ilusão de que você está curado, e você está lá ainda. Quando você olha, você se remoe, você se consome por aquilo. Sim. Mas está tudo bem, minha vida está boa, estou levando a minha moralidade guardadinha aqui. Então se permita e saia dessa caixinha que te impede de ser curado 100%. E Yeshua, o que ele fez com Pedro? Afasta-te de mim, Satanás. Quando ele vai, por quê? Estava curando, ele estava confrontando ali. O interior de Pedro. Gerando uma cura interior. Tem até um módulo da escola, se você ainda não fez de cura interior, assista. Porque se você não cura de dentro, quanto mais por fora vai ficar só escama, vai quebrar. O primeiro toque que o mestre vai dar para tentar te curar, você vai começar a se recontorcer, vai querer reprimir e correr. E pessoas assim feridas são levantadas como guerreiros, até acontece, mas são guerreiros traíras, como Joabe. Sim. Joabe, porque Joabe ele foi levantado, ele tinha uma autoridade sobre o exército de Davi. Porém, ele era uma pessoa ferida, que não tinha lealdade à voz de comando, ele não respeitava a autoridade. Se nós formos ler, deixa eu pegar em 1 Reis 1:7, e também um perigo disso. Olha o que acontece quando tem um soldado que é desleal, que é desobediente, e quando você está com a sua mente ainda presa nessa ilusão e está ferido. 1 Reis 1:7. E tinha entendimento com Joabe, filho de Zeruia, com Abiatar, o sacerdote, os quais ajudavam segundo Adonias. Joabe, ele aprovou as ideias de Adonias, porque quando você está com a mente deturpada, quando você está pendendo para o lado esquerdo, quando você está com dor, ferido, você vai se aglomerar, você vai se aproximar de outras pessoas feridas, de outro desleal. Diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Então, com quem você tem caminhado? Será que nós temos cooperado com o mal? Será que é aquela pessoa que critica o altar, a mesa que você come, você bate de frente para acabar com aquilo ali? Ou você dá a voz da língua bífida da serpente que conta duas verdades, que é verdade e que não é verdade, que fica contando, soprando coisas que querem dominar o seu coração? E o perigo disso, querido, se você deixar a semente do mal entrar na sua mente e germinar, quando você for ver que está dando fruto,
mas é um fruto podre, um fruto que vai te consumir por inteiro, e daqui a pouco você vai ver a sua vida está toda desalinhada, porque você decidiu tomar um caminho errado. Escute o conselho do sábio, escute o conselho daquele que tem autoridade para tal. Não é a pessoa, mas a autoridade instituída pelos céus, porque o pastor ele está aqui por quê? Porque tem uma autoridade sobre ele, autoridade delegada, não por um por outro, mas foi o próprio céus que delegou. Então ouça conselhos de pessoas que são legalizadas pelo céu, e não simplesmente porque o fulano falou, ciclano. Não escute, não dê ouvido à língua bífida, mas escute a voz de Lehai, a voz de vida, porque só assim você vai atingir a Hesed. E está com a vida suja, confessa tudo, vomita tudo se for preciso, mas confessa, porque senão essa ferida, essa semente que está germinando, vai gerar um fruto podre. E depois você vai estar com fome, você não vai ter nada para comer, porque você mesmo se matou, e você não vai ter fruto nenhum para quem está do seu lado, porque nossa vida com frutos é para estar alimentando, você vai estar, a energia só vai estar, o pastor está me alimentando como energia, ele está te alimentando agora, nós estamos gerando algo aqui através dos céus. O maná, ele é a representação clara disso, o alimento que vem de cima, para que nós tenhamos o suprimento em todas as áreas. E quando você está ferido, você vai atrás de codornizes, você vai ficar reclamando com Deus, no Egito tinha carne, você vai se lembrar a ferida é justamente isso, você vai se lembrar do Egito, da ferida, da dor, porque você saiu. A dor não é mais tão dolorosa, não é vista tão dolorosa como realmente é. Pelo contrário, você olha para a dor, como você está falando que é o Egito, você olha para a dor e vê que a dor, ela vale mais a pena do que a liberdade. Sim. Você estava dizendo algo de fruto. Nós não damos fruto para nós. Nenhuma pessoa ela produz fruto para ela própria. A árvore ela não dá fruto para ela mesma. Pelo contrário, ela produz fruto para outra pessoa se alimentar. Nós produzimos frutos para que outros experimentem do nosso fruto. Uma pessoa ferida ela não produz frutos bons. Pelo contrário, ela produz frutos de dor. Ela produz frutos de mágoa, amargura. E aí as pessoas provam daquelas mágoas, provam daquelas dores e ficam dolorosas, ficam magoadas e consequentemente vira uma bola, uma roda gigante. Isso não para. Sim. Então, que a lealdade, querido, ao Eterno te cure. Aleluia. Que a lealdade ao Eterno, que a tua lealdade à Torá, à palavra, à lei do Eterno, faça você prosperar nas suas finanças, faça você crescer no seu propósito, faça você vencer a imoralidade, faça você caminhar para um caminho de eternidade, que é o que o Eterno deseja para cada um de nós. Nós estamos aqui às 5 quinta-feira liberando ensinamentos, segredos, revelações que o céu, o Eterno derrama sobre nós para você ter um outro comportamento, para você ter uma outra visão, para você ter um novo tipo de pensamento relacionado ao céu, ao reino. E nós não podemos encerrar essa aula sem citar esses exemplos, sem lançar para você, sem mostrar para você o que isso traz, o que estes laços trazem para nós que caímos neles. Existem aquelas pessoas, Eric, que é um sinal também, que são competitivas, tudo elas fazem para mostrar. Não seja assim, querido. Existem aquelas pessoas que não sabem ouvir conselho, que não buscam o conhecimento, que não buscam a verdade, tudo ela já sabe. Não sabe ser criticado, nunca foi, tudo tem que não sabe ouvir um confronto, tudo ela já sabe. Não seja assim, querido, porque isso é um sinal de que você está sendo roubado pelo laço. Você está sendo morto devagar, o laço está te matando devagar, e você não está percebendo. Você está ficando sem honra e não está percebendo. Você está ficando sem moral e não está percebendo. Você está ficando com o seu caráter manchado e você não está percebendo. Sua identidade tem sido deturpada e você não está percebendo. E assim você não mostra lealdade para com ninguém. E nós não queremos isso para você. Nós não queremos isso. Eu como pastor não quero isso. Acredito que o Eric também não deseja isso para você. Senão nós não estaríamos aqui ministrando essa série poderosíssima,
com muita relevância para os nossos dias. Porque é muito difícil você ouvir falar de lealdade, querido, por aí. É muito difícil você ver lealdade, você assistir lealdade. E nós aqui somos leais uns aos outros. Por isso que nós ensinamos isso para você que nos acompanha, para você que é um filho. Por isso que nós sentamos com você na mesa, querido. Por isso que nós prezamos pela mesa, porque é na mesa, como nós já citamos, que nós sabemos e vemos a lealdade na prática. Não somente de falar, querido. Eu posso estar aqui te ensinando, querido, e ser outra pessoa lá, mas eu não sou assim, por isso que eu estou aqui falando. O estar à mesa, por que na mesa para falar sobre lealdade? Porque o estar à mesa é o estar dentro da tenda, é o estar na intimidade, porque lealdade só tem quem tem intimidade. E nisso tudo que nós falamos, desde a primeira aula, vai revelar o que? Existem duas pessoas, o leal e o desleal, aquele que só quer mostrar os frutos e aquele que decide ser um fruto, porque aquele que só quer mostrar, ele vai ficar mostrando um fruto lindo por fora, aquela manga bonita que você compra no mercado, com aquela vontade de comer, na hora que você corta, tudo bichado, porque o fruto, o interior, é a essência podre, mas aquele que decide ser o fruto, ele escolhe. É uma escolha difícil, por quê? Quando você é fruto, você tem um propósito a cumprir, alimentar o outro, você vai ter que ser cortado, o limão igual a aula, o limão vai ter que ser espremido. É o propósito, né? É o propósito. Então, toda vez que você decide caminhar por um caminho de lealdade, de fidelidade, para conquistar a honra, honrando a aliança, vivendo o princípio da Torá, você vai ter que decidir ser um fruto, porque só assim você vai passar pela poda, você vai ser cortado pela faca dos céus para cumprir um propósito. Você vai virar um suco. Você é uma fruta que tem que dar um suco para alimentar a sede do outro. Será que o seu suco vai ser doce, gostoso, como um mel na boca, ou vai ser aquele suco amargo, remoso, que fica enroscando na boca depois? Será que nós temos caminhado para a eternidade? Ou o seu caminho até agora, o meu caminho até agora? Nós temos que se autoavaliar agora. Pense, reflita, qual que é o seu caminho hoje? O caminho que você está tomando está te levando para a vida? A cada dia você está passando, vivendo as festas bíblicas, cumprindo o princípio, honrando, ofertando, com a vida alinhada, vencendo Jezabel, está sendo um sacerdote que honra a sua casa, que estabelece a autoridade e assume com o pé no chão, o território que o céu te deu, e assim você vive essa plenitude e é todo dia elevado, ou você está caminhando para baixo? Um dia está lá em cima, outra hora está lá embaixo. A inconstância te mata. O perigo da inconstância é isso. Não tem leal com inconstância, porque na guerra, se você for preso, a sua lealdade vai ser na hora ativada. Ou você vai ser fiel à missão, você não vai confessar, vai perder a mão, o pé, tudo, ou você vai abrir a boca e acabar com tudo. Você se mata e mata o seu próximo. Então, alinhe isso, querido. Saia desse laço de morte para que nós tenhamos a coroa, o Keter de honra. A inconstância é um laço de morte. Demais. A inconstância é um laço de morte. Que é um sinal, porque nós vemos pessoas que elas não comparecem aos cultos, não comparecem às reuniões, não comparecem às aulas. Elas começam a aprovar atitudes erradas dos outros. Tudo isso é sinal, querido. Tudo isso está aqui, anotado por nós. Tem vários tópicos aqui que nós anotamos, querido, mas tudo vai voltar e se resumir em tudo que nós já citamos. Então, para nós terminarmos aqui, Eric, este último dia desta série, não seja, querido, não seja vencido pelos laços. Não caia na armadilha do laço, porque senão você vai morrer sem honra nenhuma. Seja leal ao Eterno, leal ao Senhor, leal ao seu pastor, leal à sua esposa, leal à sua família, leal à sua casa que te gera, que te nutre, que te discipula. Seja leal àqueles que amam você, querido. Aquele que é sábio anda com sábio, aquele que é tolo vai andar com tolo, querido. Então, honre quem te dá sabedoria, honre quem te dá força, honre quem te ama, querido. Senão você vai ser vencido, porque como eu comecei dizendo, os laços estão por aí, querido, cheio de laço, cheio de armadilha, preparada para mim e para você, mas é nós que escolhemos vencer as armadilhas,
É nós que escolhemos cortar o laço na raiz. E como? Quando nós escolhemos o altar, quando nós priorizamos o altar, quando nós priorizamos honrar primeiramente ao eterno Deus. É assim que nós recebemos as armas para cortar o laço, para vencer o laço. Amém? Bom, quer falar mais alguma coisa, se despedir aí para a gente terminar? É isso, que você possa realmente, a partir de agora, viver uma vida de lealdade, e que nesse momento agora, que você possa, a partir de hoje, se você vinha em inconstância agora, que a partir de hoje você possa olhar para a oferta, para a armadilha que está pronta para te matar, e aquilo não te atingir, que você possa atingir a consciência dos céus e salte por cima desse laço, dê um pulo, Aleluia. para que você não volte para o Egito, dê um pulo em Pêssar, como nós sempre vemos falando nas festas. Por quê? Só assim você vai conseguir sair de toda a escravidão que vem da sua família, que vem de maldição hereditária, que você mesmo gerou, e assim vai ter a vida plena em abundância e vai comer o maná dos céus. Amém? Nós vivamos tudo que está escrito nessa palavra, na Torá, porque a lei é uma e o Senhor também. Então que nós tenhamos uma vida de cumplicidade e caminhemos para a eternidade. Aleluia. É isso aí, queridos. Eu acredito, espero que esta série ela tenha sido bênção para a tua vida, ela tenha te edificado, ela tenha gerado algo poderoso, mudado você, mudado a sua maneira de ver muitas coisas e feito você olhar para os seus líderes, olhar para os seus pastores, olhar até mesmo para a sua vida com Deus de uma forma diferente. Essa aula vai subir, esta série vai subir na plataforma digital do Ministério, Escola Inene, e você assista ela novamente. Você que já nos acompanhou em todos esses dias, e você também que não nos acompanhou, volte e reassista a série, para que você possa ser edificado mais ainda do que você já foi. Amém, querido? Nós ficamos por aqui. Vai subir aí a forma de você ofertar aí, a produção vai colocar na tela, e vai subir o VT novamente. Então é isso aí, queridos. E amanhã, tabernáculo. Amanhã nós estamos aqui com a mesa, celebrando o Shabat, tabernáculo, cesta profética. Nós esperamos vocês que nos acompanham aí, honrando esta mesa, honrando esse altar que tem produzido e dado alimento sólido e tem gerado muito resultado na vida daqueles que creem e honram este lugar. É isso aí, querido. Que o Eterno te abençoe e seja leal, porque é a lealdade que vai te levar à eternidade. Shalom.